Isso aqui é muito triste, isso aqui é drástico. Deus está dizendo, você não entendeu. Você não entendeu que o que você tem fui eu quem te dei, Israel. Você não entendeu que você não teria nada se eu não tivesse dado as bênçãos que eu tenho te dado. E você tem usado as bênçãos que eu tenho te dado, que era para me adorar, você tem usado para adorar Baal. E você pode dizer, pastor, mas Deus está falando aí com Israel, que adorava Baal, eu não adoro Baal. Meus irmãos, a tragédia da idolatria é que você não precisa ser um idólatra, dizer que é um idólatra para ser um idólatra. Vou repetir. A tragédia da idolatria é que você não precisa dizer que é idólatra para ser um idólatra. Porque a adoração é algo tão natural para o ser humano quanto respirar. Do jeito que você não precisa ser estimulado para respirar, você não precisa ser estimulado para adorar. Um ateu, ele adora porque adorar faz parte da natureza humana. Ele pode não adorar a Deus, mas um ateu ele vai ter que adorar alguma coisa. Ele vai adorar o seu corpo, a sua beleza física, a sua conta do banco, a sua formação acadêmica, mas alguma coisa ele vai ter que adorar. Porque o ser humano não pode viver sem adorar, como não pode viver sem respirar. Então Deus está dizendo, você está usando o que eu te dei para me adorar. Você está usando para adorar Baal. E adorar você mesmo e adorar Baal é a mesma coisa. Há uma citação no livro Conselhos sobre Mordomia, salvo engano, página 26, que Ellen White diz assim, só há 2 lugares no universo onde você pode colocar as suas riquezas, ou no celeiro de Deus, ou no celeiro de Satanás. Vou repetir, só há 2 lugares no universo onde você pode colocar os seus tesouros, suas riquezas, ou no celeiro de Deus, ou no celeiro de Satanás. Tudo, ela diz, tudo que não é usado para adorar a Deus, inevitavelmente vai ser usado para adorar o inimigo de Deus. Então funciona assim, meus irmãos. O tempo não é seu. Sabe como você pode ter certeza que o tempo não pertence a você, que pertence a Deus? Quem aqui pode garantir que vai estar vivo daqui a meia hora? Ninguém. Sabe por que você não sabe se vai estar vivo daqui a meia hora? Só Deus sabe. Porque o tempo pertence a Deus. Então Deus está dizendo assim, o tempo é meu, eu estou te dando. E você deveria usar esse tempo para começar o dia lendo a Bíblia, começar o dia orando, começar o dia fazendo um culto familiar. Meus irmãos, minhas irmãs, quando alguém sai de casa sem um culto familiar, quando alguém sai de casa sem orar e sem ler a Bíblia, ele está usando o tempo que deveria adorar a Deus para adorar Baal. Simples assim. Deus está dizendo, essa é a tragédia. O que deveria ser usado para me adorar, você está usando para adorar você mesmo. Os seus recursos financeiros não pertencem a você, pertencem a Deus. E você deveria usar para adorar a Deus, devolvendo o dízimo, devolvendo a oferta, sendo generoso com as pessoas carentes. Quando você não faz isso, você está usando a prata, o ouro, o trigo, o azeite que Deus te deu para adorar a Deus, você está usando para adorar Baal. O seu corpo, meu irmão, não pertence a você. Então você deveria estar se alimentando de uma maneira que honre a Deus. Você deveria cuidar do seu corpo de maneira que glorifique a Deus, fazer atividade física, se alimentar bem. Quando você não faz isso, você está usando o corpo que deveria ser usado para adorar a Deus, para adorar Baal. Me permitam contar essa ilustração, talvez alguns já ouviram, mas é a que melhor se encaixa para mim no que eu estou tentando ensinar. Eu ouvi um testemunho de um jovem que dizia que ficava muito angustiado porque ninguém da família dele era da igreja, só ele era da igreja. E para piorar, um dia a mãe dele ligou para ele e disse que estava frequentando um lugar de magia negra. E ele ficou desesperado porque ele disse assim, além de ninguém ser da igreja, minha mãe ainda está frequentando um lugar que eu sei que é do inimigo. E um dia ele foi visitar a mãe, estava dirigindo, e a mãe estava do lado do banco do passageiro. E ela falou, filho, sabe por que eu vou nesses lugares de magia? Porque lá eles revelam o futuro da nossa família. Ela disse assim, a primeira vez que eu fui lá, eu fui saber do seu pai. A mulher jogou umas bolas na mesa, falou umas palavras e disse assim, eu encontrei seu marido.
ele vai sofrer um acidente. Aí ela falou: filho, lembra do acidente que teu pai sofreu no trabalho? Antes de ele sofrer o acidente, a mulher me avisou. A segunda vez que eu fui lá, ela disse: eu fui saber do seu irmão. A mulher jogou as bolas na mesa, falou umas palavras e disse: eu encontrei o seu filho. Ele vai sofrer uma desilusão amorosa muito grande. Ela falou: filho, lembra que teu irmão acabou o noivado e sofreu muito? Pois é. Antes de ele sofrer, a mulher me avisou. Ela começou a chorar. Disse: filho, a terceira vez que eu fui lá, eu fui saber de você. A mulher jogou umas bolas, falou umas palavras e disse: você não tem outro filho, você só tem um filho. Ela disse: claro que eu tenho outro filho. Ela voltou a jogar as bolas, voltou a falar as palavras e disse: você está me fazendo perder tempo, você não tem outro filho. Ela falou: claro que eu tenho outro filho, eu tenho 2 filhos. E depois de um bom tempo, ela disse que a mulher disse: realmente você tem outro filho, mas tem um problema. Tem uma luz muito grande ao redor dele e eu não consigo ver nada do futuro dele. E ela, emocionada, perguntou: filho, que luz é essa? Que luz é essa que essa mulher viu? E ele falou: mãe, tudo que eu tenho e tudo que eu sou está nas mãos de Deus. Satanás não tem acesso a nada da minha vida. Se a senhora quiser saber alguma coisa do meu futuro, não vá procurar o inimigo, porque o inimigo não tem acesso a nada do que eu tenho, a nada do que eu sou. Essa luz, mãe, que essa mulher viu ao meu redor, é o Deus que dirige a minha vida e tudo que eu tenho. O inimigo não sabe nada do meu futuro, porque meu futuro, minha vida, tudo que eu tenho está nas mãos de Deus. Meus irmãos, essa é a mensagem de Oséias no capítulo 2. Acorda, Israel. Não permita que o que você tem, que deveria ser usado para adorar a Deus, seja usado para adorar Baal. Não acesse coisas que não sejam para adorar a Deus. Não ouça músicas que não sejam para adorar a Deus. Não coma alimentos que vão destruir o corpo, que deveria ser usado para adorar a Deus. Não use o seu tempo de maneira que não adore a Deus. Não vista roupa, não use joias que sejam usados para apenas enobrecer sua vaidade. Não use o seu recurso financeiro de maneira que Deus não seja honrado. Então a mensagem de Oséias no capítulo 2 é: não adore coisas que deveriam ser usadas para adorar a Deus. Não use para adorar Baal.